Vamos ler um texto agora da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, apenas o versículo 31 a seguir, alguns versículos, que o que interessa é o que vamos falar depois. Capítulo 31 de 17 de Samuel diz: E ouvindo as palavras de Davi, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul que mandou chamá-lo. E disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão com um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pelas barbas, feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso, e este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Uma belíssima história conhecida de todos, o confronto de Davi e o Golias. Eu costumo afirmar com toda segurança que um erro grave do Golias foi não conhecer a história de Davi. O erro grave é julgar alguém pela aparência, julgar o produto apenas pelo rótulo, olhar para alguém e dar a sua nota. E ali o Golias julgou Davi pela aparência. Todos ali, seus irmãos que o desprezaram. Davi parecia insignificante na casa do seu pai, mas era o homem mais corajoso, mais trabalhador que tinha naquela casa. Pois os outros, praticamente a Bíblia não mostra fazendo nada, e Davi arriscando a sua vida no deserto, arriscando a sua vida, porque era um lugar que tinha ursos e tinha leões, e ele dá testemunho disso. A biografia de Davi foi escrita por Deus e ninguém sabia. Seu pai não sabia quantas vezes Davi tivera que lutar contra leões e ursos para defender umas pobres ovelhas desgarradas no deserto. Eu tenho falado que Deus não muda a vontade do homem. Deus só muda a direção. Aquele mesmo Davi que estava dando a vida por ovelhas aparentemente desertas, sem ninguém ver, era ele que Deus escolhera. Davi parecia tão insignificante que Jessé, ao apresentar os seus irmãos todos, não apresentou Davi. Jessé nem disse que Davi existia. Jessé nem disse que Davi existia. Samuel é que pergunta: não existe mais ninguém? Ele diz: existe um ruivo lá no campo. Em outras palavras, existe um insignificante, um pequeno. E Jessé diz: ninguém come até que ele chega, pois ele será o rei de Israel. E ali quando Davi chega diante de Saul, Saul também não sabe de nada. Saul olha para Davi, aquela aparência física, pequena, ruivo, insignificante diante de um ser monstruoso, com mais de 4 metros de altura, ou com quase 4 metros. Por quê? Porque subsídio que eu vou dar. O dicionarista Lorenhaus e Aurélio afirma que um côvado tem 66 centímetros. E a Bíblia diz que o Golias tinha 6 côvados em um palmo. E agora o menino insignificante. Só que Davi não olhava o tamanho do problema. Davi olhava para o seu Deus. Davi não viu Golias. Para Davi ele era um ser insignificante. Davi pergunta só assim: quem é esse incircunciso que afrontou Israel? Não. Davi disse que ele afrontou o exército de Deus. E Golias despreza Davi. Por que Golias desprezou Davi? Porque não conhecia a sua biografia. Cuidado. Você pode estar julgando alguém pelo rótulo, pela sua aparência física, por ser uma pessoa talvez muito simples, sem aparência. Você pode estar julgando como Golias, por ser insignificante, mas esse homem pode ser um instrumento de Deus e você pode se dar muito mal
ao mexer com ele. Se eu tenho certeza absoluta, se o Golias tivesse lido na biografia de Davi, que ele sem arma nenhuma, não foi correr atrás de um leão faminto, tomar a ovelha e o leão se revoltar contra ele, e ele sem arma sem nada, no corpo a corpo, matar o leão, matar também um urso, um dos animais mais ferozes, porque se você correr ele corre, se você mergulhar ele mergulha, se você subir ele sobe. Davi nem correu, nem mergulhou, mas Davi confrontou. E assim como Davi matara o leão, Davi também matara o urso, e Davi tinha certeza. Davi sabia que não era a sua força física, mas era a sua coragem. E o Espírito Santo de Deus se apossava disso. Deus está procurando um homem como Davi, Deus está procurando homens que queiram se doar como Davi. Davi não fazia nada para se amostrar. Às vezes que ele arriscou a sua vida, estava sós com Deus. Às vezes que Davi arriscou a vida para defender aquele rebanho ninguém via. Eu não sei se foi ao escurecer, se foi na alta madrugada. Certo é que ao ver uma ovelha em desespero, Davi partiu para a guerra. Não tinha ninguém para ajudá-lo. E era esse o homem que Jesus estava procurando. Um homem que se desprendesse de si mesmo para defender as suas ovelhas. Deus está procurando uns homens como Davi, que não queira ser aplaudido, mas que defenda as suas ovelhas acima de tudo. Que arrisque a sua vida para defender uma das suas ovelhas. Que corra atrás de uma ovelha ferida, que o inimigo está sangrando, matando, e as tome, as resgate. Mesmo que a sua vida esteja em perigo. Assim era Davi. E era isso que o Golias não sabia. Tenho certeza absoluta que se o Golias conhecesse essa biografia, ele nunca tinha descido ao vale, pois ele sabia que a derrota era maior. Ele não tinha ido ao campo de batalha. Saul não teria duvidado de Davi. Seus irmãos jamais tinham criticado, dizendo que ele viera apenas para espiar do meio daquele pequeno rebanho no deserto. Era um pequeno rebanho, mas tinha um dos maiores pastores de Israel, alguém que estava dando a sua vida para salvar aquelas ovelhas. Como Jesus está procurando alguém como Davi, que se doe, que cure as feridas, que defenda o seu rebanho acima de tudo. Não defenda para que as outras pessoas vejam. Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. A família de Davi não percebia. A família de Davi não sabia de nada daquele acontecimento. Aquele fora um segredo revelado naquela hora, na hora da guerra. E Davi não contou aquele segredo para se exaltar. Não. Davi não contou como Deus estava usando ele no deserto. Não foi para se exaltar diante de Saul. Não, Davi não fez isso. Davi só revelara aquele segredo no último caso. Davi só revelou aquele segredo para confortar o coração do rei. Se o rei nada perguntasse, nós nunca saberíamos que Davi matou um leão faminto sem nada nas mãos. Que Davi partiu para cima de um urso e atracou-se com o urso e só soltou quando ele não respirava mais. Assim como fez com o leão. Nós não sabíamos. Davi não diria. Davi não tinha precisão de sair se mostrando, eu sou isso, eu sou aquilo. Davi só fez isso para dizer para o rei, não temas, porque Deus está comigo. Quando ele observa a resposta de Davi, que resposta maravilhosa. Ele diz para o Golias, tu vem a mim com lanças, com espada, mas eu vou a ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. O Golias não conhecia esse lado de Davi. Então, quero deixar uma mensagem em cima disso. Cuidado. Não julgue as pessoas pelo rótulo. O conteúdo pode ser desconhecido.
O conteúdo pode ter um valor extraordinário, além daquilo que você pode suportá-lo ver. Não julga a pessoa pelo que ele fala, pela aparência, porque esse conteúdo só Deus conhece. Cuidado, porque esta foi a derrota do Golias. A derrota do Golias foi desconhecer a história de Davi. Cuidado, se você não sabe a história, se você não sabe nada sobre a pessoa, tente se informar. Mas cuidado, que a derrota do Golias foi desconhecer a biografia de Davi.